Em primeiro lugar, a percepção que nós temos quando falamos da corrupção é se a corrupção é causa dos males que assolam a sociedade ou se a corrupção é o efeito destes males. Ou seja, há males, tipo o mau funcionamento das instituições ou o subdesenvolvimento, para resumir, e como causa temos a corrupção. Ou seja, quando falamos da corrupção como efeito, no fundo, estamos a falar, estamos a fazer uma descrição daquilo que lhe antecede. Do seu ponto de vista, digamos, para usar um palavrão que se usa muito, epistemológico, como é que estudamos a corrupção, eles seguem vias diferentes. Que a corrupção é feita desde a nossa história política, social, econômica, o nosso sistema político que vigorou até agora, com várias fases ou vários períodos, com a nossa instabilidade, etc. Portanto, quando falamos da origem da corrupção, portanto, o discurso que fazemos sobre isso vai numa direção diferente. E aqui queria duas notas. Uma é sobre, por exemplo, há uns anos vivia na Alemanha e o meu passaporte tinha caducado. Eu vim para Angola para renovar o meu passaporte. O que aconteceu? Como eu tinha poucos dias, tinha para aí uma semana ou assim, um familiar disse que por $50 era possível ter o passaporte em pouco tempo, renovado. Não é? E assim aconteceu, eu dei o passaporte e em uma semana eu tinha dei os $50 e em uma semana eu tinha o passaporte. Uns anos depois, passando para aí uns 10 anos, na mesma situação, tinha que renovar o passaporte, mas como o sistema funcionava bem, na altura não dei nem sequer $1. Portanto, a minha pergunta é, por que na primeira vez tive que dar e na segunda não? A percepção que foi que, de facto, funcionava melhor e os serviços diziam que aquilo demorava 10 dias úteis, portanto dava a volta de 15 dias no total, e que em 15 dias eu teria o passaporte. E consegui ter o passaporte, porque no primeiro caso podia durar meses, um mês, 2, e no outro dizia-se que eram 15 dias. E 15 dias, de facto, havia provas de que se conseguia. Portanto, no primeiro caso não paguei, quer dizer, no primeiro caso paguei e no segundo caso não. Isso para dizer que a reforma da administração seria o primeiro passo, em minha opinião, para resolver o problema da corrupção. Mas o problema é como é que se reforma a administração, ou como é que um corrupto vai reformar a administração. Portanto, isso vai nos remeter para uma situação política. Em segundo lugar, eu chamaria a questão da corrupção funcional. O exemplo que eu dei. Isto quer dizer, muitos angolanos, por exemplo, se uma pessoa tiver, como acontece aqui, as pessoas vão ao hospital e precisam de ser vistos por um médico. E o médico tem que atender milhares de pessoas. Então, lá a enfermeira diz, se o senhor der, sei lá, 20 mil, o médico vê logo a sua filha. E de facto isso acontece, e dá. Mas para uma pessoa como eu, ou Carlos, ou outra pessoa que está aí no painel, que tem um seguro de saúde, não precisa disso. Paga o seguro mensalmente e, portanto, não precisa de dar 20 mil para que o médico veja a sua filha. Há, portanto, um elemento funcional. Não é que o indivíduo escolhe, é porque, diante da situação, a pessoa, de facto, dá os 20 mil porque quer que a sua filha seja vista por um médico. Isso remete-nos novamente para o mau funcionamento da administração ou se quisermos, do próprio funcionamento do Estado. Em terceiro lugar, diante de uma situação em que temos que fazer uma opção, no sentido de eu preciso que o meu problema seja resolvido, então as pessoas reagem segundo o seu status ou a sua condição. Por exemplo, se eu quero resolver um problema que não consigo à partida, se eu for polícia, ajo de uma maneira. Se eu for rico, ajo de outra. Se eu for pobre, ajo de uma maneira. Se eu for mulher, ajo de outra. Se for mulher, jogo
ajo de outra maneira, e se for mulher jovem, bonita, posso agir de outra maneira. Portanto, o que eu estou a dizer aqui é que não existe um posicionamento diante de um obstáculo quando eu tenho que resolver um problema que, numa situação normal, seria recorrer à expediente administrativo normal. Portanto, no fundo, o que eu estou a dizer é que sempre lidamos com o funcionamento de uma instituição. Não estou a falar da corrupção, de desviar milhões e construir torres, não sei o que, na Baía de Luanda. Isto mereceria outro tratamento. Segundo ponto, combate à corrupção. É assim, para se combater a corrupção, isto é paradoxo, porque, em minha opinião, é que existe também uma indústria, se quisermos, do combate à corrupção. Quer dizer, ganha-se dinheiro por combater a corrupção, não é? E gasta-se também dinheiro por combater a corrupção. Por dois motivos. É assim, se não há uma reforma da administrativa ou da justiça, nós podemos entrar neste processo de proclamar que combatemos a corrupção, isso pode durar 1 ano, 2. Mas quando o sistema não funciona, as pessoas vão recorrer ao mesmo. E, portanto, uma solução de longo prazo é que implicaria a própria reforma da administração. A reforma da administração, para mim, não é só aquele aspecto em que o cidadão está em contato com o Estado. Quer dizer, isto é toda a política de governabilidade, digamos assim. No fundo, seria só uma reforma política. Em segundo lugar, eu vejo a corrupção mais como um sintoma, isto toca com o primeiro ponto, já como terceiro, do que como uma causa, digamos assim. A corrupção mostra como é que nós estamos, em que nível está a nossa sociedade. Aquilo que dizia o Luís, por exemplo, que algum índice de percepção, ou que algumas pessoas tiveram que recorrer a alguma maneira para resolver os seus problemas, à corrupção, suborno, ou o que seja, 2%, por exemplo, na Alemanha também é 2%, conheço melhor, e nos países do leste chega em 13%, 14%, 15%, 16%, casos extremos chega a 20%. Não, quando nós chegamos a 40%, 42%, quer dizer, nós não estamos diante de um desvio, nós estamos diante quase de uma normalidade. Uma norma. Uma norma. Agora, o problema nós operamos com, digamos assim, com uma linguagem, nós operamos com uma linguagem que não tem em conta o nosso contexto. Isto não quer dizer que o combate que se faz não está certo. Não, eu acho que está certo e deve-se continuar a fazer, mas o problema é que, por exemplo, dizer a um indivíduo que você não deve corromper, isso significa que ele tem alternativas. Vou dar um exemplo concreto da carta de condução. Quando a polícia manda parar, se eu tenho todos os documentos certos e não fiz mal nenhum, quer dizer, a polícia manda-me avançar. Eu estou aqui em Angola, estou há pouco tempo, nunca paguei um kwanza a um polícia na via pública, no trânsito. Tenho os documentos certos, tenho o seguro do carro, tenho tudo. Mas os taxistas, numa pesquisa que eu fiz há uns anos para a minha tese de doutoramento, é que muitos pagam porque não têm os documentos certos. Não têm os documentos certos porque a administração não passa. Mas eles precisam de resolver as suas vidas, precisam ter as suas famílias, precisam de ganhar dinheiro, precisam de trabalhar honestamente, levando pessoas, mas não têm aquele dispositivo que lhe permite aquela licença que o Estado devia dar. O Estado não dá isso. Portanto, quando falamos de corrupção, eu acho que é muito mais complexo do que só um aspecto moral, né? Há todo um aspecto funcional também do cotidiano. Quarto ponto, eu passei 1 minuto e 18 que eu tinha pensado. Corrupção e desenvolvimento. É curioso, quando nós falamos do que é que devíamos fazer para combater a corrupção, curiosamente,
parece que estamos a descrever um país desenvolvido. Dizemos assim, a justiça tem que funcionar, tem que haver denúncias, elencamos uma série de elementos que depois, se a gente tira a palavra corrupção, estamos a descrever Portugal, estamos a descrever Suécia, estamos a descrever a Alemanha. Dizemos, tem que haver para a educação tem que ser X, a saúde tem que ser X, os salários têm que ser X, a administração tem que funcionar assim. Estamos a descrever os resultados de um país, não é? Quer dizer, o país passou vários anos até chegar a estes resultados e nós pegamos isso como ponto de partida, não é? Então, para acabarmos com a corrupção, a justiça tem que funcionar. Não, se a justiça funcionar, não é? Quando a justiça funciona, o que é preciso? Reformas políticas, etc. Não é? Portanto, a corrupção, para terminar, não se combate, na minha opinião. A corrupção controla-se administrativamente. Ponto 1. Ponto 2, também há corrupção na Alemanha, em Portugal, pelo menos em termos de percepção, e não varia muito a percepção da corrupção, por exemplo, em Angola, em Portugal, em termos de pessoas que acham que há corrupção, dizem que sim, vários dizem. A diferença está na experiência da corrupção no cotidiano, não é? Então, na minha opinião, não se combate a corrupção controla-se administrativamente. Isso para mim é uma espécie de um credo, ou mantra, mas tem por trás toda uma filosofia política de compreensão do fenómeno. Para terminar, vou dar um exemplo mais que pode ajudar, parecendo muito pessoal, mas é para ilustrar um pouco a nossa discussão. A minha filha teve que renovar o seu passaporte também na Alemanha, não é? A renovação do passaporte, garanto-vos, demorou 11 minutos. Não é 11 minutos entregar os documentos, é 11 minutos ir, depois sair de lá já com o passaporte. E como eu estudo estas coisas, eu fiquei atento ao procedimento. O indivíduo que me atendia no balcão, um alemão, depois que ele me atendeu, eu, como vinha de um país do terceiro mundo, ainda fiquei em dúvida se aquele passaporte era válido e estava bem, né? Porque foi muito rápido, né? Se o meu na altura demorava 3 meses, 6 meses, como é que em 11 minutos a minha filha já tinha renovado o passaporte? Mas ele disse uma coisa muito interessante e que praticamente aquilo muda a compreensão do funcionamento da pequena corrupção. Ela disse o seguinte, ele disse, olha, eu que estou aqui à tua frente, eu tenho todo o poder. Ou seja, ele recebe documento, ele tem acesso aos dados da minha filha no sistema central, o nome, o pai, onde nasceu, ele confirma, tem lá o livrinho que ele cola, ele próprio assina no passaporte. Ou seja, não precisa que vai para um chefe A, depois vai para o chefe B, vai para o chefe C e vai para o chefe D. Depois volta para o chefe D, C, D, A, depois o Paulo recebe. Não. Naquele momento, uma vez que ele verificou no sistema que os dados estavam certos, ele cola lá, tem a impressão, a minha filha foi medir a altura e o peso, etc. O peso não, mas a altura, a cor dos olhos, isso fica lá no passaporte, mas não aparece. E depois colou e disse, olha, está aqui o passaporte. Ou seja, há desburocratização. É que desburocratização e burocratização, em termos funcionais, são sinônimos. É que nós precisamos de burocracia. O problema é que a burocracia pode ser usada para oprimir, como os nazis, não é? Quer dizer, quando as crianças iam para o campo de concentração, para os fornos, aquilo era contabilizado, era das melhores burocracias que havia no mundo. Era muito bem organizado, não é? A burocracia pode servir para libertar também. A burocracia pode servir para manipular. E a burocracia pode gerar corrupção. Portanto, para terminar, 30 segundos, é que se nós esquecermos o combate à corrupção e simplesmente tratarmos de desenvolver o país, eu acho que vamos combater a corrupção. Obrigado.